Olá, meus amigos. Nós estamos em constante batalha espiritual, especialmente nós que somos cristãos, nós que temos um compromisso com Jesus, com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. Nós estamos sempre sob fogo cruzado. Os demônios estão aí querendo nos atormentar, mas nada podem. Mas de vez em quando incomodam, colocam certos empecilhos. E muita gente nos repudia, porque nós somos realmente porta-vozes da vontade de Deus, manifesta nas Escrituras e na vontade de Jesus e do Espírito Santo. Então, todo cristão está em plena batalha espiritual. Por mais inocente, ingênuo ou manso que ele seja, ele precisa estar sempre pronto para uma batalha espiritual que faz parte da nossa vida cristã. O próprio Jesus disse: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem por causa do meu nome. E quando é que o nome de Jesus está presente em nós? Sempre, a vida toda. Desde o momento da nossa conversão até as regiões celestiais, nós vamos ser repudiados e estaremos em constante batalha espiritual. Eu poderia dar aqui alguns conselhos para nós vencermos a batalha espiritual de todos os dias, mas eu vou hoje fazer diferente. Eu vou dar 5 conselhos, 5 maus conselhos, para que uma pessoa perca a batalha espiritual. Mas 5 maus conselhos? Por que 5 maus conselhos? Porque esses 5 maus conselhos vão despertar muita gente que pensa estar no caminho do acerto, pensa estar caminhando para a vitória, mas na verdade estão caminhando para uma grande derrocada. Os 5 maus conselhos são esses. Em primeiro lugar, buscar um outro Salvador. Nós sabemos que só existe um Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro, discursando no Sinédrio, disse: em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Pedro estava se dirigindo a Jesus, dizendo que em nenhum outro nome existe salvação. O segundo erro que se comete muito nesse país, principalmente por seitas e doutrinas pressupostamente cristãs, é buscar um outro evangelho. É acreditar em outro evangelho. Só existe um único evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus, dos apóstolos e dos profetas também podemos dizer. Esse verdadeiro evangelho, o único evangelho, é o que nos leva a uma verdadeira reconciliação com Deus e uma vida espiritual plena em Jesus. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, Paulo adverte, falando sobre o evangelho da lei, principalmente, e sobre outros evangelhos que pudessem aparecer. E diz o apóstolo Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos revele um outro evangelho, diferente do evangelho que eu vos tenho pregado, seja isso maldição, seja isso anátema. Gálatas capítulo 1, verso 8. Paulo diz: eu preguei um evangelho de verdade, eu prego um evangelho de verdade segundo o poder e autoridade que me foi concedido por Jesus. Qualquer outro evangelho, e presume-se em qualquer outro lugar e em qualquer outra época,
que presumir ser igual, ou pior ainda, presumir ser melhor do que esse evangelho que eu prego, seja isso maldição. E seja maldito todo aquele homem que nele crer. Um terceiro mau conselho é usar os padrões do mundo. O padrão do mundo é dinheiro, influência política, influência administrativa, força física, diversos tipos de violência verbal, física contra os seres humanos. Esses são os padrões do mundo. Vence no mundo quem tem mais força física, vence no mundo quem tem mais dinheiro, quem tem mais título. É disso que vence o mundo. Porém, esses padrões utilizados pelo mundo não podem ser utilizados no mundo espiritual, na batalha espiritual, porque nenhuma valia tem. Não se vence batalha espiritual pela teimosia ou pela força ou por qualquer outro elemento que o mundo possa oferecer. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é também inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, os padrões de Deus são para as batalhas espirituais. Os padrões do mundo são para as batalhas seculares. Nada tem uma coisa a ver com a outra. O quarto mau conselho: confiar em carros e cavalos. Confiar em carros e cavalos significa, na Bíblia, dar valor ao poder dos exércitos. Os exércitos da época antiga eram avaliados pela quantidade e pela qualidade dos carros e cavalos. Então, a força dos exércitos, que no caso simboliza a força do homem, o poder das nações e dos estados, era medido pela quantidade de carros e cavalos. Mas isso nada tem a ver com Deus e de nada serve também para a batalha espiritual. Para a batalha espiritual valem apenas os recursos e as fortalezas espirituais. Nós temos no livro do profeta Isaías, no capítulo 31, verso 1, a passagem já bem conhecida, muito interessante. Ai daqueles que descem ao Egito, quer dizer, os que voltam para o mundo secular. Ai dos que voltam ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então, esse é o quarto erro. Pessoas que pensam que o poderio da sociedade, das nossas estruturas, das nossas instituições, possa ter algum valor na batalha espiritual que nós travamos todos os dias. Não. Só tem valor uma real força espiritual que, no caso, advém unicamente de um real compromisso com Deus. E em quinto lugar, o quinto mau conselho para que se fracasse numa batalha espiritual é confiar no ouro e na prata. Ouro e prata significam riqueza, é uma coisa simbólica, significa poder também, significa que os homens, por serem ricos, por serem cultos, por serem doutores, por serem magistrados, por serem muito influentes na área política
ou na área administrativa, não é esse poder que vai, no caso, conseguir vencer batalha espiritual alguma. As batalhas espirituais são vencidas pelo sangue remidor de Jesus. Todo aquele que tem o sangue remidor de Jesus como confeccionador da sua fé, como Jesus disse, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos, e é pelo sangue de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo, e é pelo sangue de Jesus que nós recebemos capacitação para as nossas batalhas espirituais. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Pedro nos lembra: sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebestes dos vossos pais, mas sim mediante um sangue precioso, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós somos salvos e precisamos ter a confiança na batalha espiritual pelo sangue derramado por Jesus, que é a fonte de toda a capacitação para a nossa batalha contra os principados do mal, contra todo espírito de engano. Então ficam aqui esses 5 maus conselhos. Quem é que vai seguir esses maus conselhos? Tem muita gente seguindo. Tem gente buscando um outro salvador que não Jesus. Eu vou buscar o avatar tal, eu vou buscar o guru tal, eu conheço um médium, eu conheço um mestre que vai me conduzir pelas veredas espirituais, eu conheço um que é, digamos, co-salvador, meu Deus do céu, mas existe isso. Então, tem muita gente buscando um outro salvador, tem gente dando credibilidade a um outro evangelho, que na verdade não existe, ele está escrito, mas não tem nenhuma expressão espiritual. Há pessoas que usam os padrões do mundo para suas batalhas espirituais, aos que descem ao Egito em busca de carros e cavalos, ou seja, simbolicamente, há as pessoas que querem entrar numa batalha espiritual utilizando os recursos do mundo. E por último, aqueles que confiam no ouro e na prata, aqueles que confiam nas riquezas, na cultura, na, digamos, influência política e administrativa, em seu poder pessoal, em seu poder persuasivo, como se isso fosse fazer alguma diferença em uma batalha espiritual. Então aqui temos 5 maus conselhos. Muita gente está seguindo esses maus conselhos. Eles foram dados para que as pessoas de bem não cometam nenhum desses 5. E para as pessoas que estão no caminho errado, ao ouvirem esses 5 maus conselhos, se posicionem perante a verdade, perante Jesus, para ver se não estão fazendo alguma coisa contrariamente aversa à vontade de Jesus. Amém? Que você tenha um dia bom, um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.